O preço de ser diferente. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Não, hesitou o menino. Nem como vai Romero? Isso, não me interessa. Ele está muito abatido, mais magro e muito pálido. Plínio notou a sombra de tristeza que atravessou o olhar de Eric, deixando 2 lágrimas caírem silenciosas. O menino, por sua vez, achando que devia dizer alguma coisa, retrucou com fingida raiva: não tenho nada com isso. Tem certeza? Tenho, e não quero mais falar sobre esse assunto. Com um suspiro profundo, Plínio deu um tapinha no joelho de Eric e levantou-se. Não queria forçá-lo a nada. Está bem, meu filho. Você é quem sabe. Deu-lhe um beijo carinhoso na testa e saiu. Poucos minutos depois que ele se foi, a porta abriu-se novamente, mas dessa vez foi Rafael quem entrou. O rapaz acercou-se do sobrinho, que imediatamente sentiu o corpo retesar-se, e disse em tom de ameaça: não se esqueça de nosso trato, Eric. O preço que irá pagar é muito alto para se arriscar. Não precisa vir aqui para me lembrar de nada. Será que não? Olhe para você. Está com cara de Madalena arrependida. Deixe-me em paz. Já não basta o que você fez. O que seu pai veio lhe dizer, hein? Veio lhe falar sobre o coitadinho do Romero. Contar-lhe como a vida tem sido difícil para ele. Pois lembre-se de que será ainda muito mais difícil se você falar alguma coisa. Já disse que não vou falar nada. Calma, não precisa ficar nervoso. Vim apenas me certificar de que você está bem lembrado disso. Você é nojento. Ah, está ficando valente, é. A bichinha vai dar uma de macho agora, vai. Não sou bichinha, você é que é, uma bicha nojenta e covarde. Rafael ergueu a mão para bater-lhe, mas recuou a tempo. Não podia perder a cabeça, ou poria tudo a perder. Tinha de manter o controle, dele e de Eric, até o fim. Se perdesse a calma, perderia também o domínio que mantinha sobre o garoto. Não sou bicha, protestou Rafael, olhos injetados de sangue. Nunca dei o rabo por aí. Mas você já, não é mesmo? Eric era apenas uma criança. Espantado com o linguajar chulo do tio, desatou a chorar. Não sabia o que lhe responder. Vá embora, soluçou. Deixe-me em paz. Vou sim, não tenho mais nada a fazer aqui. Já dei meu recado e espero que você o tenha entendido bem. Você entendeu? Eric balançou a cabeça. Ótimo. Por que o tio não o deixava em paz? Desde quando o violentara, não passava um dia sequer em que não o atormentasse. Na maioria das vezes, não falava nada. Limitava-se a passar por ele e fazer um gesto de silêncio com o dedo. Outras vezes, passava o dedo no pescoço, como se o estivesse cortando, e Eric encolhia-se todo, de medo. Já não estava aguentando mais. Capítulo 22. Sozinho em seu quarto de pensão, o que mais Romero tinha tempo para fazer era pensar. Conseguira um emprego de frentista num posto de gasolina, mas foi despedido poucos dias depois, quando o gerente descobriu que ele estava sendo acusado de violentar um menino de 11 anos. Depois, arranjou um lugar de estocador num supermercado, mas foi despedido na primeira vez em que teve de se ausentar, para ir à segunda audiência. Em todos os empregos que arrumava, acontecia sempre a mesma coisa: os patrões acabavam descobrindo seu caso e despediam-no. Era muito difícil esconder uma coisa daquelas. Em sua solidão, voltou a pensar muito em Mozart. Fazia muitos anos que não tinha notícias dele. Por onde andaria? Teria já terminado seus estudos na Europa. Sentiu imensa saudade. Como o amara! Desde que ele partira, jamais conseguira se afeiçoar a alguém como se afeiçoara a ele. Tivera alguns relacionamentos, mas nada duradouro. Conhecera pessoas agradáveis, gays como ele, mas ninguém por quem pudesse realmente se apaixonar. Os anos iam passando, e seu coração ainda pertencia a Mozart. Como o processo estava se arrastando muito, a mãe achou que era melhor não se falarem mais pelo telefone. Ficou acertado que ela o visitaria uma vez por semana, às segundas-feiras pela manhã.
Levava-lhe então alguma comida, lavava e passava sua roupa, fazia-lhe companhia por algumas horas. Depois, voltava para casa e deixava-o sozinho com sua solidão. Quando Noêmia entrou naquela segunda-feira, encontrou-o mais cabisbaixo do que nunca. O que houve, meu filho? Indagou preocupada, já lhe apalpando a testa. Está doente? Não é nada, mãe. Sim, você está estranho. O que foi? Algo com o processo? Não, o processo vai caminhando. Mas como demora? A justiça é demorada mesmo. Se não é isso, então o que é? Romero ficou olhando-a, tentando imaginar se podia confiar a ela seu segredo. Embora a mãe estivesse mais atenciosa com ele e houvesse parado de recriminá-lo, ainda não o aceitava do jeito como ele era. Por vezes até parecia fingir que nada estava acontecendo, que ele não estava sendo processado e que não era homossexual. Uma ou duas vezes chegara a insinuar que tudo melhoraria depois que ele se casasse e tivesse filhos. Romero não dizia nada, não queria magoá-la ainda mais e, por isso, escutava tudo em silêncio. Mas ela era a única pessoa com quem podia contar. Era sua mãe, não lhe queria mal. Ao contrário, queria ajudá-lo. Só que a ajuda que ela lhe oferecia não era exatamente a que ele estava esperando. Mãe, começou ele a dizer cautelosamente, se eu lhe pedisse um favor, você o faria. Depende. Que tipo de favor? Gostaria que encontrasse alguém para mim. Quem? Não vai se zangar se eu disser. Não. Quem está procurando? Alguém que eu conheça? Sim, embora não o tenhamos visto por muitos anos. Quem é? Ele titubeou por alguns segundos, até que respondeu com certa hesitação, é Mozart. O que? Mozart? Ficou maluco? Porque quer encontrar o homem que desgraçou sua vida. Ele não desgraçou minha vida. Foi ele quem viciou você. Não sou viciado. E, depois, quem primeiro me iniciou nesta vida não foi ele. Foi Júnior. Não fale no nome daquele assassino na minha frente. Nunca mais repita o nome do animal que tirou a vida de sua irmã. Ele está morto. Espero que esteja queimando no inferno. Não quero falar de Júnior. Quero falar de Mozart. Preciso saber onde ele está. Não faço a menor ideia. E nem faço questão de saber. Aquele moço foi um malagradecido, traiu nossa confiança bem debaixo de nosso nariz. Por favor, não seja rancorosa. Já se passaram tantos anos. Mas veja só no que deu. Você ficou assim até hoje. Não fosse por ele, não teria virado. Virado. Isso que você é. Romero já estava arrependido de ter começado a falar. Devia ter imaginado que a mãe reagiria daquela forma, soltou um longo suspiro e considerou. Está bem, não vamos mais falar sobre isso. Eu só pensei que você pudesse me ajudar. Pois pensou errado. Não vou ajudar meu filho a se encontrar com nenhum marginal. Mozart não é marginal, é um artista e já deve estar famoso na Europa. Até você gostou da música dele. Isso não lhe dava o direito de fazer o que fez. Está certo, vamos mudar de assunto. Posso saber por que você quer encontrá-lo agora, depois de todos esses anos? Sinto falta dele. Ele era meu amigo. Bem sei a amizade que vocês tinham. Uma pouca vergonha, isso sim. Já pedi para mudarmos de assunto. Acho bom mesmo. Não vou contribuir ainda mais com essa sem-vergonhice. A muito custo, Romero conseguiu desviar o assunto. Por mais que Noêmia dissesse que não gostava de se lembrar do ocorrido, não parava de falar. Externava ainda sua indignação diante de tudo que acontecera. Parecia agora aceitar Romero melhor, desde que ele não tivesse nenhum parceiro nem tocasse no assunto. Romero era homossexual, mas ela bem podia fingir que não era. Quando Noêmia chegou à casa mais tarde, Silas já havia voltado do trabalho. Ela levou tremendo susto ao vê-lo em casa tão cedo e pensou rápido numa desculpa para dar. Onde esteve? Perguntou ele, curioso. Fui à farmácia, respondeu rapidamente. E você, por que voltou mais cedo? Faltou água na escola, e as crianças foram dispensadas. Quer um café? Vou fazer um fresquinho.
Silas limitou-se a assentir. Achou estranho que ela tivesse ido à farmácia e houvesse voltado sem nenhum embrulho, mas não fez nenhuma observação. Estava conferindo a correspondência e indagou, mais para si do que para a mulher. Por que será que a caixa não manda mais os extratos? Noêmia gelou, mas conseguiu disfarçar e correu para a cozinha, rezando para que ele não perguntasse de novo. Não perguntou. Até aquele momento, Silas achava que o problema deveria ser do correio ou do próprio banco. Mais tarde veria o que estava acontecendo. Depois que a mãe saiu, Romero ficou ainda mais pensativo. Pensava cada vez mais em Mozart, sem saber que o rapaz, recentemente de volta ao Brasil, também pensava em encontrar-se com ele. Jamais o esquecera. Perdera contato com ele por causa das circunstâncias, mas tinha esperanças de revê-lo e tornar-se, ao menos, seu amigo. Imaginava que ele pudesse estar compromissado com alguém, mas estava disposto a arriscar. Queria oferecer-lhe sua amizade. Desconhecendo esse fato, Romero encheu-se de coragem e procurou, em sua caderneta de telefones, o número da casa de Alex, antigo namorado de Judite. Colocou o caderninho no bolso e desceu para telefonar. Parou num orelhão, enfiou as fichas e, dedos trêmulos, discou o número de Alex. Alô? Atendeu uma voz feminina do outro lado. Por favor, eu gostaria de falar com Alex, pediu, a voz hesitante. Ele não está. Quando posso encontrá-lo? Não sei, talvez venha aqui no fim de semana. Quem está falando? É a mãe dele? É, sim. Quem fala? É um amigo da faculdade. É que estou precisando falar com ele. Bem, Alex está casado, se é que você não sabe. E não mora mais aqui. Mas costuma vir nos visitar aos sábados. Se quiser, pode telefonar para ele. Se não, deixe seu número, que darei o recado. Não precisa, obrigado. Desligou. Então, Alex casara-se. Era mesmo de esperar, depois de tantos anos. Contudo, mesmo que tivesse conseguido falar com ele, o que lhe diria? Que estava sendo acusado de violentar uma criança e queria falar com Mozart. Alex lhe diria uns desaforos e bateria o telefone na cara dele. Triste, voltou para a pensão. Seria melhor desistir daquela ideia. Mozart estava mesmo perdido para ele, não adiantava nada tentar encontrá-lo. E o que lhe diria? Escrever-lhe-ia uma carta, contando-lhe seus dissabores e pedindo-lhe para voltar. Não podia, não tinha esse direito. Enquanto isso, Mozart também pensava em Romero. Havia desembarcado em Brasília e pedira notícias do rapaz, mas os pais não souberam lhe dizer. Tudo o que sabiam era que Romero havia ido morar com o médico que o atendera, mas não sabiam o endereço. Também desconheciam o processo que o envolvia. A família de Alex, envergonhada com o que acontecera, nunca mais tocara no nome de Romero, e o caso acabou caindo no esquecimento. Só que agora Mozart não conseguia parar de pensar nele. Onde estaria? O que teria sido feito dele? Vá para o Rio de Janeiro, sugeriu o espírito de Judite, que em muito colaborara para que as lembranças de ambos se reavivassem. Ainda não gosta dele? Gostava. Mozart gostava muito de Romero. Por isso, resolveu partir à sua procura. Já era homem feito e viera ao Brasil em férias. Tinha tempo para procurá-lo sem ter de se preocupar com nada. Ficaria num hotel, para não envolver a família, se tentaria encontrá-lo sozinho. Se Deus ajudasse, conseguiria. Capítulo 23. Mais uma audiência estava para se realizar, e, dessa vez, Eric seria ouvido. O dia ainda nem havia raiado quando o menino ouviu um ruído estranho em seu quarto e quase desmaiou de susto no momento em que Rafael pulou sobre ele. Nem um pio, sussurrou o tio, tapando-lhe a boca com uma das mãos. Só vim aqui para lhe dar um aviso, muito cuidado com o que vai dizer mais tarde. Da mesma forma como veio, partiu. Eric ficou sozinho, fitando o teto escuro, com medo até de pensar. Não conseguiu mais dormir e ficou acordado até que a mãe viesse chamá-lo. Desde cedo, começou a passar mal. Sentiu dor de barriga, vomitou, chegou até a urinar nas calças. Estava apavorado.
Não precisa se preocupar, tranquilizou a mãe. Fale a verdade e vai dar tudo certo. Não tenha medo de Romero. O juiz não vai permitir que ele o machuque mais. Como dizer a ela que não era Romero que ele temia, mas o tio? Como contar que Romero nunca fora nada além de seu amigo, ao passo que Rafael, além de o violentar, aterrorizava-o todos os dias, ameaçando matar a ele e a Romero? Não tenho medo de Romero, mãe, admitiu. Você é um menino muito corajoso, elogiou Lavínia, beijando-o na bochecha. E é um homem de verdade. Não era. Eric não se sentia um homem. Sentia-se um menino, uma criança frágil e indefesa. Porque a mãe exigia dele atitudes que estavam além de suas forças. Está pronto, era a voz de Plínio, que chegara para buscá-lo. Não devemos nos atrasar. Lavínia ajeitou a gola da camisa do filho e deu-lhe novo beijo no rosto. Tem certeza de que ele precisa ir? Indagou ao marido, bastante aborrecida com aqueles procedimentos judiciais. Ele já disse tudo à polícia. Vai ser difícil ter de relembrar e repetir tudo novamente. A defensoria insiste. É um direito seu. Mas que coisa! Que falta de sensibilidade! Não se esqueça de que foi você quem insistiu para que fosse assim. Ou pensou que Romero seria logo acusado, condenado e preso, sem nenhuma chance de defesa. Agora você não tem do que reclamar. Pai e filho foram tomar o carro, enquanto Rafael os espiava da janela de seu quarto. Não queria aparecer diante do cunhado. Sabia que Plínio estava de olho nele e não queria que pensasse que ele estava pressionando o menino. Quando a audiência começou, o juiz mandou que Romero saísse e começou o interrogatório, tendo a seu lado os espíritos de Judite e de Fábio. Eric, quero saber se você compreende bem o que está acontecendo aqui. Você compreende? Compreendo. Muito bem. Aquele homem que saiu daqui a pouco, o senhor Romero Silveira Ramos, está sendo acusado de haver violentado você. Isso é exato? Sim, senhor. Você mesmo o acusou, não foi? Foi. Pode me contar como foi que tudo aconteceu? Ele entrou em meu quarto, começou a choramingar, e o pai abraçou-o. O juiz mandou que trouxessem água para o menino. Esperou pacientemente até que ele bebesse tudo, para depois prosseguir. Sente-se bem? Podemos continuar? O menino fez que sim. Muito bem. Do que você se lembra daquela noite? Eu estava dormindo. Ouvi um barulho. Soluçou e parou abruptamente. Era alguém? Eric assentiu, e o juiz continuou. Quem? Ele. Ele quem? Romero. Gaguejou, em tom quase inaudível. Tem certeza? Eric desatou a chorar novamente, redobrando o pranto de propósito. Queria que o juiz se comovesse e o liberasse daquele interrogatório. Não queria acusar Romero ali, diante do juiz, mas tinha medo de dizer a verdade. Se Rafael descobrisse, seria seu fim. Eric, tornou com calma o magistrado, apesar dos soluços do garoto, não quero que pense que o estou obrigando a falar. Não é nada disso. Mas, se você disser a verdade, poderemos punir o homem que fez isso a você. Não deseja puni-lo? Eric meneou a cabeça e baixou os olhos, agarrando o braço do pai. Excelência, protestou o doutor Antero, está claro que o menino está transtornado e não tem condições de falar. Solicito que ele seja dispensado dessa situação tão penosa. Não concordo, Excelência, objetou Maria da Glória. O depoimento do menino é fundamental para esclarecermos os fatos. O juiz olhou para ambos por alguns momentos e fitou Plínio, que abraçava o filho, tentando acalmá-lo. E o senhor, doutor Plínio? Dirigiu-se ao médico. Como pai, o que diz? Plínio teve de lutar com todas as suas forças para resistir à tentação de livrar o filho daquela situação embaraçosa. Mas sabia que somente ele poderia salvar Romero. Por mais que amasse e quisesse proteger o filho, não podia permitir que um homem inocente fosse condenado. Meu filho está muito nervoso, falou por fim, mas não creio que isso deva obstruir a descoberta da verdade. Teremos então de adiar a audiência, determinou o juiz. Está encerrada. Juntaram suas coisas e saíram.
Do lado de fora, Antero tornou indignado. Por que fez isso, Plínio? Deveria ter concordado com a dispensa de Eric. O juiz ia aceitar. O depoimento dele não é meio de prova. Os fatos já estão mais do que provados. Eric não precisava depor, a não ser por insistência da defesa. A doutora Maria da Glória insiste que foi outra pessoa que violentou Eric e acha que poderá provar com o depoimento do menino. Também acho, foi a resposta seca de Plínio. No caminho de volta para casa, Eric seguiu em silêncio. Não tinha vontade de falar. Ver Romero ali fora extremamente embaraçoso. Eric não sabia se conseguiria sustentar aquela mentira por muito tempo. Sabia que não teria de contar nada na frente dele, mas o só fato de saber que o estaria prejudicando causava-lhe imensa dor. Em casa, Lavínia correu para eles e abraçou o filho, beijando-o repetidas vezes nas faces. Meu menino, falou amorosa. Como foi? Falou a verdade direitinho? Ele não falou nada, esclareceu Plínio. Ficou nervoso, e a audiência foi adiada. Não me diga que ele vai ter de se sujeitar a isso de novo. Infelizmente, vai ter, sim. Mas que coisa maçante. Bem, não importa. Venha, querido, venha comer alguma coisa. Levou o filho para a cozinha, a fim de preparar-lhe um lanche. Na sala, Plínio e Rafael haviam permanecido. O rapaz, desde que o cunhado entrara, não dissera uma só palavra. Podia-se perceber a tensão em seu semblante. Plínio também notou. Aproximou-se dele, que fingia ver televisão, e indagou. Não foi trabalhar hoje? Lavínia me pediu que ficasse e lhe fizesse companhia. Plínio abaixou-se diante dele e encarou-o bem fundo nos olhos. Lavínia é uma tola, Rafael. Acredita em você e acha que o irmãozinho ainda é o bebê que ela segurou nos braços um dia. Mas você não perde por esperar. A verdade ainda virá à tona, e Lavínia há de descobrir o monstro em que você se transformou. Apesar de intimidado, Rafael sustentou-lhe o olhar e respondeu com frieza: tolo é você, se pensa que pode me acusar de algo. Não fiz nada, não sou culpado de nada. E não tenho culpa se seu queridinho é quem não presta. Tome cuidado, Plínio, pois está arriscado a chegar o dia em que Lavínia descobrirá aquilo em que você se transformou. Plínio quase o esbofeteou. Segurou-o pelo colarinho, mas soltou-o a tempo. Não valia a pena sujar as mãos com aquele verme. Empurrou-o de volta para o sofá e foi ao encontro da mulher e do filho. Agora, mais do que nunca, estava certo de que fora Rafael quem fizera aquilo a Eric. Ele, apenas ele, era o culpado daquele crime. E iria pagar. Capítulo 24. Mozart retirou o fone do gancho e parou com o dedo sobre o disco do telefone, ainda em dúvida sobre se devia ou não tentar encontrar Romero. Os tios disseram-lhe que nunca mais ouviram falar dele, e Mozart, embora não acreditasse muito, não quis insistir. Por fim, tomou coragem e discou o número da casa do rapaz. Esperou alguns segundos, até que uma voz de mulher veio atender. Alô? Assustado, Mozart não respondeu, e Noêmia continuou. Alô, quem está falando? Mozart desligou o telefone em silêncio. Por que não tivera coragem de falar? Do que tinha medo? Afinal, não fizera nada de errado. Se antes Romero era uma criança, agora já era um homem, e os pais não deveriam mais interferir em sua vida. Decidido, apanhou o telefone novamente e ouviu, pouco depois, a voz de Noêmia do outro lado da linha. Alô? Quem fala? Sou eu, Dona Noêmia, respondeu com hesitação. Mozart. Por alguns instantes, Noêmia pensou que houvesse entendido errado e retrucou perplexa. Quem? Mozart. Amigo de Romero. Não se lembra de mim? Lembrava-se muito bem, embora preferisse não se lembrar. O que você quer? Tornou ela, em tom agressivo. Desculpe-me incomodá-la, mas seria possível me dar notícias de Romero. Por quê? O que quer com ele? É que cheguei agora da Europa. Gostaria de revê-lo. Pode me dar seu telefone? Romero não tem telefone. E o endereço? Pode me dar? Não sei onde ele mora, mentiu. E, por favor, não nos telefone mais.
Silas não gostaria de saber que você ligou. Sinto muito, eu não queria causar nenhum transtorno. Pois, então, faça como lhe digo, não telefone mais para minha casa. Não sei de Romero e, ainda que soubesse, não lhe diria. O que você fez a ele foi imperdoável. Do outro lado da linha, Mozart sentiu o rosto arder e quase desligou o telefone. Seria possível que, depois de tanto tempo, eles ainda sentissem raiva dele. E Romero, será que ainda não o haviam aceitado do jeito como era? Pelo visto, ele e os pais ainda continuavam sem se falar. Contendo o desejo de desligar para fugir àquela acusação injusta, Mozart insistiu: está bem, não ligarei mais. Mas a senhora podia anotar o telefone de onde estou. Para quê? Quem sabe, a senhora não se encontre com Romero por acaso e possa lhe dar meu número. Isso não vai ser possível. Ainda assim, não poderia anotar? Vamos, Dona Noêmia, não custa nada. Está bem, concordou, a contragosto. Pode falar. Apanhou a caneta na gaveta da mesinha de telefone e abriu o caderninho. Anotava ou não anotava? Pensou em não anotar. Não queria que Romero soubesse que Mozart estava de volta. Mas, estranho, por que o filho fora perguntar pelo rapaz justamente no momento em que ele voltava ao Brasil? Teria tido alguma premonição? Pensando nisso, rapidamente mudou de ideia e tomou nota do número. A senhora anotou? Era Mozart novamente, preocupado com o silêncio repentino. Anotei, mas não prometo nada. Não sei por onde Romero anda. Não faz mal, e só para o caso de a senhora encontrá-lo. Está certo. Bem, se é só isso. É só isso. Muito obrigado. Mozart pousou o fone no gancho e ficou pensativo, evocando o tempo em que ele e Romero se encontravam diariamente. Desde que partira, não havia um só dia em que não pensasse nele. Depois de tudo que acontecera, principalmente da trágica morte de Judite, não conseguiram mais manter contato. Mesmo agora, as coisas pareciam difíceis. Noêmia dizia não ter notícias do filho, o que bem poderia ser verdade. Romero fora expulso de casa e estava vivendo na casa do médico. O médico, era isso. Romero fora acolhido pelo médico que cuidara dele no hospital. Então, se ele encontrasse o médico, encontraria Romero também. Vira-o apenas uma vez, quando fora despedir-se de Romero. Qual era mesmo seu nome? Não se lembrava muito bem, mas, ainda assim, tentaria descobrir. Tomou um táxi e foi para o hospital, torcendo para que o médico ainda trabalhasse lá. Já se haviam passado mais de 10 anos, e tudo deveria estar diferente. De qualquer forma, precisava tentar. No hospital, seguiu direto para a recepção e perguntou polidamente à enfermeira que estava atrás do balcão. Bom dia. Estou procurando um médico que trabalhava aqui há uns 10 anos. 10 anos? Sinto muito, meu jovem, mas vai ser difícil. Eu não estava aqui há 10 anos. Mas ele ainda deve trabalhar aqui. Não sabe o nome dele? Não me lembro, só sei que atendia na emergência. Emergência, HMM, deixe ver, temos o Dr. Paulo Sampaio. Paulo Sampaio? Mozart pensou por alguns instantes e balançou a cabeça. Não, não é esse. E o Dr. Carlos Soares? Também não. Dr. Antônio Amorim Sobrinho? Ele meneou a cabeça. Dr. Plínio Portela? Dr. Vicente? Espere um instante. Plínio Portela. Era isso. Era o Dr. Plínio, agora me lembro. Foi esse nome que ouvi Judite falar. A moça sorriu e foi consultar seus apontamentos. Ah, que pena, lamentou. Hoje não ser dia do plantão dele. E quando será? Deixe-me ver. Ah, aqui está, quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. Ele continua no plantão noturno. HMM. Continua. O plantão da noite vai das 8 horas até as 8 da manhã seguinte. Obrigado. De nada. Mozart saiu com o coração palpitante. Tinha certeza de que aquele médico poderia dar-lhe notícias de Romero. Quem sabe, até, ele ainda não estivesse morando em sua casa.
Enquanto isso, Noêmia chegava à pensão em que Romero vivia. O rapaz estava sentado em sua cama, um livro de medicina pousado no colo, quando ela bateu à porta. Sabendo que era a mãe, decorreu a atender. A mãe era a única pessoa que o visitava. Olá, mamãe, disse ele, beijando-a no rosto. Que cara é essa, meu filho? Estava lendo. Você parece desanimado. Ele suspirou profundamente e tornou a sentar-se. Passou a mão pelos cabelos e baixou a cabeça, lutando para conter as lágrimas. Passei a semana toda procurando emprego. Não consegui nada. Nessa situação, é mesmo difícil. Você precisa primeiro se livrar desse processo. É o que estou tentando. A doutora Maria da Glória insiste no depoimento de Eric. Acha que isso vai ajudar. Deus queira. Ela foi retirando da sacola as coisas que havia trazido, e, enquanto arrumava tudo em cima da pequena cômoda, Romero perguntou com jeito casual. Pensou naquilo que lhe pedi? Naquilo o quê? Sobre tentar encontrar Mozart. Noêmia teve um sobressalto. Romero parecia sentir a proximidade do amigo, o que era muito estranho. Era muita coincidência. Romero começou a perguntar sobre Mozart justo no momento em que ele chegava da Europa e o procurava também. Haveria, por trás daquilo tudo, alguma estranha força movendo seus destinos. Com esse pensamento, pensou em lhe dizer que Mozart havia telefonado, mas mudou de ideia. Ainda não estava bem convencida de que aquela notícia seria realmente útil ao filho. Trouxe algum dinheiro para você, desconversou, colocando a cédula sobre a cômoda, ao lado de um saco de biscoitos. Sacou da poupança outra vez. Foi. Mas papai vai acabar percebendo. Espero que não. Você é um amor, falou emocionado, abraçando-a com ternura. Eu apenas me preocupo com você. Embora seu pai o tenha renegado, eu ainda o tenho como filho. Ao longo desses anos, percebi que meu amor de mãe é maior do que qualquer coisa que você venha a fazer. Ainda não concordo com o que você faz. Juro que até tentei entender, mas, com seu pai martelando em minha cabeça, fica difícil. Não precisa se justificar, mãe. Estou feliz que tenha, pelo menos, me aceitado. Cansei de lutar contra isso. Gostaria muito que você se voltasse para o lado do bem e se casasse. Mas, se você não quer. Não estou do lado do mal, mãe. Sou uma pessoa direita. Estou até estudando para ser médico. E verdade. Bem, talvez seja isso mesmo o que importe nas pessoas, e eu não tenha ainda compreendido direito a verdade de Deus. Seja como for, você é meu filho, e essa é a única verdade que me importa no momento. Ele abraçou-a novamente e sentou-se na cama para comer o sanduíche que ela lhe havia preparado. Enquanto ia mastigando, perguntou novamente. E Mozart, mãe? Ainda não me respondeu. O que quer que lhe diga? Não sei dele e não tenho meios de saber. Mas você podia tentar. Não sei como. Quer que eu telefone para a família dele? Isso eu não vou fazer. Também tenho meu orgulho. Por favor, mãe, é importante. Não sei explicar, mas sinto que ele está próximo. Próximo. Como é possível? Ele foi para a Áustria. Isso foi há 10 anos. Já deve ter completado os estudos. Quem sabe não está, agora mesmo, aqui no Brasil. Você está sonhando. É a solidão que o leva a crer em coisas absurdas. Por que absurdas? Mozart é um ser humano real. Não é nenhum absurdo que tenha resolvido voltar para a terra natal. Não pense mais nisso, Romero. Para não sofrer mais, Mozart sumiu no mundo, e não vai lhe fazer bem ficar pensando nele. Esqueça. Embora silenciasse, Romero não esqueceu. Nem de longe desconfiava que Mozart havia telefonado para a mãe, mas algo lhe dizia que o rapaz não estava tão sumido assim. Quase que sentia sua presença, embora não soubesse explicar de onde vinha tanta certeza. Talvez a mãe tivesse razão. Talvez a solidão o estivesse torturando a tal ponto que o fizesse imaginar coisas. Na certa, Mozart nunca mais voltaria ao Brasil, e eles jamais tornariam a se encontrar. Do lado do astral, porém, Judith dizia-lhe que não.
Seu espírito, que havia acompanhado toda a conversa, aproximou-se do irmão e soprou em seu ouvido. Não desanime de encontrar Mozart. Ele também o procura, e nós vamos ajudá-los a se reencontrarem. Inexplicavelmente, Romero sentiu-se mais confiante. Era isso mesmo. Não havia nenhum motivo para ele crer que Mozart estivesse por perto, mas seu coração dizia-lhe que, em breve, voltariam a se ver. Romero lembrou-se de Judite e sentiu a saudade apertar-lhe o coração. Como gostaria que a irmã estivesse ali. Na quinta-feira, muito antes de o relógio bater 8 horas, Mozart estava parado no saguão do hospital em que Plínio trabalhava. Na recepção, fora informado de que ele ainda não havia chegado e pôs-se a esperá-lo. Quase às 8, Plínio entrou, cabeça baixa, carregando na mão sua maleta de médico. Mozart reconheceu-o logo que o viu. Embora 10 anos se houvessem passado, ele continuava praticamente o mesmo. A não ser pelo ar cansado, não havia mudado em nada. Doutor Plínio? Perguntou Mozart, ainda hesitante. Sim, respondeu o médico, fitando-o curioso, puxando pela memória para lembrar-se de onde o conhecia. Não sei se o senhor se lembra de mim. Faz alguns anos que o conheci. Encontrei-o apenas uma vez. Mesmo. Em que posso ajudá-lo? É que sou amigo de Romero. Soube que ele está vivendo em sua casa. Mozart percebeu que Plínio havia empalidecido e começado a suar frio. Teria acontecido alguma coisa a Romero. Como é seu nome? Mozart. Ah, agora me lembro. Romero sempre falou muito em você. Quer dizer que é o senhor mesmo? Graças a Deus. Precisava tanto falar com ele. Pode me dizer onde está? Infelizmente, meu jovem, isso não será possível. Não, por quê? Ele não mora mais com o senhor. Não, faz alguns meses que Romero se foi. Para onde? O senhor não poderia me dar o endereço. Ele saiu da cidade? Mudou-se de país? Calma, rapaz, uma pergunta de cada vez. Em primeiro lugar, não lhe dou o endereço porque não sei onde ele está vivendo. Quanto a sair da cidade ou do país, tenho certeza de que ele continua aqui. Mas não tem ideia de onde ele está. Deve ter, ou então não afirmaria com tanta certeza que ele continua no Rio de Janeiro. Ouça, Mozart, sei que ele continua aqui porque está respondendo a um processo criminal em liberdade e está proibido de se ausentar. Processo criminal? Indignou-se o rapaz. Mas por quê? O que ele fez? Lamento, mas não gostaria de tocar nesse assunto. Por favor, doutor, ajude-me. O senhor é amigo dele. Não pode tê-lo mandado embora só porque ele se meteu em alguma encrenca. E você? Por que o interesse depois de tantos anos? E que acabei de chegar ao Brasil. Por que não o procurou antes? Ele sentiu muito sua falta. Eu bem que tentei, mas ninguém quis me dizer onde ele estava. Por isso, perdi o contato com ele. Só que agora estou de volta. Gostaria muito de vê-lo. Por quê? Por quê? Bem, gosto muito de Romero. Somos amigos. Plínio suspirou dolorosamente. Ouvira muito falar de Mozart. E sabia quanto aquele rapaz havia sido importante na vida de Romero. E agora, vendo ali à sua frente, sentiu que podia confiar nele. O rapaz parecia estar dizendo a verdade, seus sentimentos pareciam genuínos. Ele gostava mesmo de Romero. Talvez pudesse ajudar. Venha comigo, falou incisivo, e Mozart seguiu-o. Plínio levou-o para seu consultório e trancou a porta. Sentou-se defronte a ele e, sem mais rodeios, declarou: Muito bem, Mozart. Vou lhe contar o que aconteceu. Romero está sendo acusado de ter violentado um menino de 11 anos de idade. O quê? Mas isso é um absurdo. Uma calúnia. Romero jamais faria uma coisa dessas. Foi o próprio menino quem contou. Ele está mentindo. E o senhor deveria conhecer Romero melhor. Não podia ter acreditado numa barbaridade dessas. Acontece, Mozart, que o menino é meu filho. Mozart quedou embasbacado. Seu filho? Repetiu atônito. Mas como pode ser? Romero sempre foi um rapaz decente. O senhor sabe o que ele passou.
Conhece sua história melhor do que ninguém. E é por isso que não acredito que tenha sido ele. Não, não estou entendendo. Foi o Senhor mesmo quem falou. Plínio cortou-o e, em breves palavras, contou a Mozart tudo o que estava acontecendo. O rapaz cocou o queixo e encarou o médico. Quer dizer então que o senhor não acredita mesmo que tenha sido ele? Não, mas não posso provar, ainda. Por quê? Como espera poder provar? Espero que meu filho nos diga a verdade. Ele está com medo de Rafael, mas talvez o juiz consiga fazê-lo falar. Mozart fitou-o desgostoso. Agora, mais do que nunca, precisava encontrar Romero. Por favor, doutor, onde ele está? Quisera eu saber. Talvez sua defensora saiba. Quem é ela? Uma doutora Maria da Glória não sei de quê. Onde posso encontrá-la? Na Defensoria Pública. Irei até lá agora mesmo. Quanto antes encontrar Romero, melhor. Preciso lhe dar meu apoio, mostrar a ele que não está sozinho. Faça isso, meu rapaz. Torço para que você o encontre e o ajude a enfrentar esse momento difícil. E espero poder provar sua inocência. Ele é inocente, doutor, não tenho dúvidas disso. Mozart saiu do hospital sentindo uma angústia sem fim. Por que permitira que o tempo e a distância os afastassem? Por que não insistira em encontrá-lo? Ele agora deveria estar sofrendo muito, pensando que não havia ninguém que se importasse com ele. Havia a mãe, mas ela dissera que desconhecia o paradeiro do filho. Estaria mentindo? Ou preferira não se envolver e fingia não ter conhecimento de nada? Foi difícil trabalhar naquela noite. A figura de Mozart não saía do pensamento de Plínio. Depois de tantos anos, o rapaz resolvera aparecer, o que não deixava de ser uma pena. Por que não voltar alguns meses antes? Se tivesse aparecido há mais tempo, talvez Romero estivesse com ele, fora de sua casa, e nada daquilo tivesse acontecido. Mas as coisas não aconteceram daquele jeito, e ele precisava conformar-se. Terminou o plantão e foi embora. Ao entrar em casa naquela manhã, Plínio logo percebeu que Rafael não havia ido trabalhar novamente. Já passava das 10 horas, e ele estava tomando sol à beira da piscina. Eric, agora de férias, permanecia trancado no quarto, vendo televisão ou jogando videogame. Foi conversar com o filho. Ele estava assistindo a um episódio de Jornada nas Estrelas e nem desviou os olhos quando o pai entrou. Olá, meu filho, cumprimentou Plínio, beijando-o nas faces. Como estamos hoje? Bem. Por que não vai tomar um pouco de sol? Está fazendo um dia tão bonito. Não quero, não tenho vontade. Seu tio está na piscina, falou de propósito. Por que não se junta a ele? Plínio percebeu que o corpo todo de Eric estremeceu, mas não fez nenhum comentário. Era evidente que o filho tinha medo de Rafael. Já disse que não quero, repetiu Eric. Gostaria de ir ao cinema. Com quem? Comigo. Se sua mãe quiser, também poderá ir. Tio Rafael também vai? Não, se você não quiser. Não quero. Então está certo. Vou dormir um pouco e, mais tarde, iremos ao cinema. Depois, poderemos lanchar e tomar um sorvete. Não é uma boa ideia? É. Plínio beijou-o novamente e foi para seu quarto. Estava cansado, com sono e precisava descansar. Tirou a roupa, tomou um banho rápido e desabou na cama, sem nem falar com a mulher. Acordou com o pôr do sol e olhou pela janela. Ouviu um barulho de água e foi espiar. Lá embaixo, Rafael ainda se divertia à beira da piscina, mergulhando com uma garota. Olá, querido, disse uma voz atrás dele. Dormiu bem? Era Lavínia, que chegara sem que ele percebesse. Plínio virou-se para ela e abraçou-a. Muito bem, respondeu com um bocejo. E você, o que fez durante o dia? Fui ao cabeleireiro. Por que não levou Eric junto? Ele não quis ir. Chamei-o para ir à piscina, mas ele se recusou terminantemente. Acho que vamos ter de colocá-lo num psicólogo. Talvez você tenha razão. Ele não queria dizer que Eric estava com medo de Rafael e acabou concordando. Eric estava muito traumatizado, não só pela violência que sofrerá,
mas por estar sendo obrigado a mentir e a incriminar seu melhor amigo. Fiquei de levá-lo ao cinema hoje, continuou ele. Não gostaria de nos acompanhar? É claro, vou falar com Rafael, tenho certeza de que também gostaria de ir. Por favor, Lavínia, não faça isso. Eric não iria gostar. Apesar de contrariada, Lavínia não discutiu. Talvez fosse melhor mesmo que Rafael não fosse. Ele e o marido não vinham se entendendo muito bem ultimamente e, por mais que ela não acreditasse naquela versão de que fora o irmão quem violentara Eric, preferia não criar caso com Plínio. Depois que a verdade viesse à tona e Romero fosse preso, sua vida voltaria ao normal. Está bem, concordou. Vou a seu quarto mandar que se vista. A noite no cinema foi ótima. Assistiram ao filme e tomaram sorvete. Eric estava feliz, embora um tanto quanto acabrunhado. De volta a casa, foram dormir. Plínio deu uma espiada no quarto de Rafael e, constatando que o cunhado dormia, foi para a cama. Na escuridão, Rafael abriu os olhos. Ouvira quando Plínio chegara e atirara-se na cama, apagando a luz do abajur. Sabia que o cunhado iria verificar se ele estava dormindo e ficou esperando. Depois que Plínio saiu, aguardou ainda cerca de 20 minutos e então se levantou. Pé ante pé, foi ao quarto de Eric. O menino havia acabado de adormecer quando sentiu a cama afundar e abriu os olhos, espantado. Ao deparar com o tio ali sentado, teve vontade de gritar, mas, a um gesto de silêncio de Rafael, ele se calou. O que você quer? Sussurrou o garoto no escuro, agarrando-se ao lençol. Soube que você não quis minha companhia hoje, respondeu sarcástico. Posso saber por quê? Não somos amigos? Acariciou o rosto de Eric, que recuou aterrado. Deixe-me em paz, suplicou, à beira das lágrimas. Não se preocupe, Eric. Não vou fazer nada. Não sou tolo. Só vim lhe dar um aviso. Você está me tratando muito mal. Sua mãe já percebeu e não está entendendo, ou finge que não entende. Mas seu pai sabe. Se você deixar escapar alguma coisa, vai se arrepender. Cumpro minhas ameaças, e aí a coisa vai ficar feia para seu lado. O seu e o daquela bichinha. Não falei nada. E bom que não fale mesmo. Estou de olho em você. Capítulo 25. Na Defensoria Pública, Mozart teve outra decepção. Como a justiça estava em recesso de fim de ano, Maria da Glória não se encontrava, e ele não pôde obter o endereço de Romero. Mozart voltou ao hotel com o coração cada vez mais oprimido. Sabia que Romero estava próximo, mas onde encontrá-lo? Se ao menos a mãe dele soubesse. Resolveu telefonar-lhe novamente. Ela devia saber de alguma coisa. Mozart discou o número de sua casa e aguardou que alguém atendesse. Dessa vez, porém, quem atendeu foi Silas. Mozart consultou o relógio e constatou que já era noite, hora em que Silas retornava do trabalho. Pensou em desligar, mas o desejo de encontrar Romero falou mais alto. Alô, seu Silas? Falou da forma mais cortês que podia. Aqui quem fala é Mozart. Quem? Foi a reação, igualzinha à de Noêmia. Que Mozart? Amigo de Romero. Não conheço nenhum Romero. Por favor, seu Silas, preciso falar com Dona Noêmia. Ele ia bater o telefone na cara de Mozart, mas, ao ouvir o nome da mulher, mudou de ideia. O que aquele pederasta podia querer com sua mulher? Noêmia não está, mentiu. Pode falar comigo. Não, pode deixar. Se é assim, prefiro ligar mais tarde. O que há, rapaz? Está de segredinhos com minha mulher, é? Não se trata disso, mas é que o assunto é só com ela mesmo. Já disse que pode falar comigo. Eu e minha mulher não temos segredos. Obrigado, mas ligo depois. Escute aqui, moço. Não quero você telefonando para minha casa. Se tem algo a dizer, diga agora. É que, titubeou, gostaria de dizer a ela que já sei de Romero. Sabe o que? O que aconteceu a ele? Sei que está sendo processado. Isso por acaso é de sua conta? Não, mas imaginei se ela não o estaria ajudando. Minha mulher não ajuda ninguém sem minha autorização.
Berrou, a tal ponto que Mozart teve de afastar o fone do ouvido. Tudo bem, seu Silas, o senhor tem razão. Perdoe-me, não vou ligar mais. Desligou apressadamente, antes que Silas gritasse de novo, torcendo para que não tivesse causado nenhum problema a Noêmia. Assim que Silas colocou o fone no gancho, Noêmia entrou na sala, trazendo uma tigela, que pôs na mesa do jantar. Com ela, estavam os espíritos de Judite e Fábio. Silas encarou-a desconfiado, e ela perguntou inocentemente. Quem era? Ninguém. Engano. Embora não tivesse acreditado, Noêmia não perguntou mais. Percebera que ele havia demorado ao telefone, apesar de não ter ouvido o que dissera. Sentiu uma apreensão dominar-lhe o peito, mas tentou manter-se firme. O jantar está servido, falou secamente. Silas sentou-se e esperou até que ela se sentasse e o servisse, para só então interrogar: tem tido notícias de Romero? De Romero? Espantou-se. Por que a pergunta? Responda-me apenas. Tem tido ou não notícias daquele safado? Ela engoliu em seco e mentiu. Não. Tem certeza? Tenho. E de Mozart? De Mozart? Imagine, Silas, é claro que não. Mozart está na Europa. Digamos que ele tenha voltado. Será que não a procurou? A mim? E por que o faria? Para saber de Romero. Não sei de nada disso. Que eu saiba, Mozart está na Áustria, e Romero está sumido. E você não tem notícias de nenhum dos dois, não é? Já disse que não. Ele pousou a colher no prato de sopa e olhou fixo nos olhos de Noêmia, o que a deixou deveras incomodada. Limpou os lábios com o guardanapo e disparou com mal contida raiva. Quero que me escute bem, Noêmia, que é para depois não dizer que não avisei. Se eu descobrir que você anda ajudando aquele veadinho do seu filho, coloco-a para fora de casa também, e você que vá viver na sarjeta com ele. Judite aproximou-se mais ainda e quase que se colou ao corpo da mãe. Ela precisava reagir, não era certo ser tratada como uma incapaz. Vamos, mãe, tenha coragem. Reaja, ele não pode falar assim com você. Não é direito. Não gosto de brigas, pensou Noêmia. É melhor não responder. Não precisa brigar, continuava Judite. Apenas mostre-lhe que é preciso respeitar as pessoas. Você não é uma coisa, sem vontade ou sentimentos. Se responder, ele vai ficar ainda mais furioso. Não vai, não. Ele vai se espantar e vai parar para pensar. O que o estimula a ser arrogante e autoritário é sua passividade. Ajude-o, mãe. Ajude-o a se ver e a modificar esse temperamento difícil. Ouviu bem o que lhe disse, Noêmia. Era a voz de Silas, interrompendo o diálogo dela com o invisível. Agora, mãe, incentivou Judite. Responda. Coloque-se como gente. Ouvi, sim, respondeu Noêmia, um tanto hesitante. Mas não precisa falar comigo desse jeito. Você não é o dono da verdade nem senhor de minha vontade. Elevou o tom de voz, agora mais confiante. Romero é meu filho, e, se eu quiser, vou ajudá-lo tanto quanto achar necessário. Quanto à ameaça de me colocar daqui para fora, isso não me assusta. Somos casados há quase 30 anos, e eu hei de ter meus direitos. Era a primeira vez que Noêmia lhe respondia, o que deixou Silas deveras aturdido. Nem ela se reconhecia e ficou esperando que ele esbravejasse e gritasse com ela de novo. Mas Silas não fez nada disso. Olhou-a com indignação e retrucou. Não foi isso que eu quis dizer. Não vou realmente expulsá-la. Com o rosto vermelho, explodiu, mas que droga, Noêmia. Só de ouvir o nome de Romero, fico fora de mim. Ele me deixa louco. Pois não devia, prosseguiu ela, inspirada pelo espírito da filha. Romero é tão seu filho quanto meu. Devíamos ajudá-lo. Não somos seus pais, não foi com isso que nos comprometemos. Comprometemos? Não me compromete com nada. Não pedi para ter filhos. Mas teve, e é dever dos pais orientá-los pelo caminho do bem. Você está querendo dizer que Romero virou veado porque eu não o orientei direito? É isso, Noêmia. Não falei nem pensei nada disso.
Romero é o que é por vontade própria, e não nos cabia direcionar seu destino. Mas nós deveríamos tê-lo mantido aqui em nossa casa, e talvez ele não estivesse envolvido nesse processo infamante. Ele deve arcar com as consequências do que fez. Ninguém mandou violentar o menino. Você não acredita nisso. Está apenas usando isso como desculpa para extravasar seu ódio. Porque odeia seu filho, Silas. O que foi que ele lhe fez? Ele é um pederasta, isso sim. Dormia com aquele sem vergonha em nossa casa. Traiu nossa confiança. Nada disso teria acontecido se você não tivesse insistido em fazer dele o que você gostaria que ele fosse. Eu gostaria que meu filho fosse homem. Será que isso é pedir demais? Pois deveria gostar que ele fosse um homem honesto e decente, e não apenas viril. Ora vamos, Noêmia, nenhum pai gosta de ter um filho homossexual. Isso, por si só, não é motivo para discriminar e renegar o próprio filho. Silas jogou o guardanapo em cima da mesa e levantou-se bruscamente, quase derrubando seu prato no chão. Não estou entendendo você. Durante todos esses anos, concordou comigo. Posso saber o que aconteceu para mudar de ideia agora. Jamais concordei com você. Apenas lhe obedeci. Só que não sou uma boneca manipulável, Silas. Não sou marionete. Sou sua mulher, mãe de seus filhos, e tenho o direito de ter minhas próprias opiniões. Ele não respondeu. No fundo, sabia que ela tinha razão, mas o orgulho não lhe permitia concordar com ela. Remoendo a raiva, deu-lhe as costas e saiu batendo a porta. Noêmia permaneceu sentada, sem se mover. Sentiu uma estranha emoção tomar conta de todo o seu corpo. Era como se, naquele momento, estivesse se libertando das amarras às quais vivera atada por toda a vida. Silas sentira-se intimidado, ela percebera. Dera importância ao que ela dissera, o que era uma sensação nova para ela. Nunca, em toda a vida, tivera voz ativa para nada. Ele nunca a escutara, e ela não tinha direito de ter opinião própria. Mas, agora, não. Impusera sua vontade e ele se espantara. E não tivera coragem de enfrentá-la. Agora ela sabia. Era uma mulher, uma pessoa digna, que tinha direito de ser respeitada. Tinha o direito de ser ela mesma. No ônibus para casa, Noêmia ia pensando. Acabara de visitar o filho na pensão e estava angustiada. Romero andava triste, cabisbaixo, sentindo-se extremamente só, sem amigos nem ninguém que o pudesse entender. Além dela, não havia mais ninguém no mundo disposto a ajudar. Ninguém, a não ser Mozart. Desde a última vez que telefonara e falara com Silas, nunca mais dera sinal de vida. Teria desistido de Romero, teria voltado para a Europa, desiludido e certo de que nunca mais se encontrariam. Noêmia começou a pensar, não concordava com aquele meio de vida do filho, mas agora se sentia em dúvida sobre o que seria o certo e o que seria o errado. Gostaria muito que Romero tivesse se casado e lhe dado netos, mas será que valeria a pena um casamento sem amor? O filho não dava para aquilo. Ele mesmo dizia que não havia jeito de gostar de mulheres. Como então pretender obrigá-lo a desposar uma e, pior, ter filhos com ela, filhos que acabariam sofrendo imensamente quando, mais tarde, a verdade viesse à tona? Ou será que Romero conseguiria viver a vida inteira fingindo ser o que não era? Mesmo que conseguisse, seria isso o ideal? Será que valeria a pena fingir que ele era igual a todo mundo, só para manter a aparência que a sociedade exigia, e viver infeliz? Já não estava bem certa. Os pensamentos de Noêmia voltaram ao passado, à época em que Romero, recém-entrado na adolescência, sofrerá aquela violência. Desde então, nunca mais fora o mesmo. Durante muito tempo, Noêmia quis acusar Júnior, e depois Mozart, pelos desvios do filho. Mas agora via que eles não podiam ser responsáveis pela escolha que Romero fizera de sua vida. Romero era o que era e teria sido o mesmo, ainda que Júnior ou Mozart jamais houvessem atravessado seu caminho. Só que agora ele estava enfrentando um processo criminal sério. É claro que tudo isso acontecera porque ele era homossexual. Não que ela acreditasse que Romero houvesse violentado o garoto.
Pelo que conhecia de seu filho, sabia que ele seria incapaz de uma atitude daquelas. Era o preconceito contra sua homossexualidade que fazia com que todos acreditassem que ele era o culpado. Mas, como Romero mesmo dizia, ele era apenas um homossexual, não um criminoso ou marginal. Era diferente, ela sabia. Romero sempre fora um bom filho, estudioso, educado, honesto, de bom coração. Será que todas essas qualidades haviam se apagado só porque ele escolhera outra forma de se relacionar sexualmente? Por mais que Silas insistisse em que Romero não era um rapaz digno, ela não conseguia concordar. Por muito tempo, vivera à sombra do marido, pensando o que ele pensava, desejando o que ele queria, fazendo o que ele mandava. Repudiara o filho porque Silas assim determinara, e ela, embora desgostosa e contrariada, não teve coragem de enfrentá-lo. Mas isso agora havia acabado. Não que ela de repente, de uma hora para outra, virasse uma mulher ousada e atrevida. Também ela não ia tentar ser o que não era. Sempre fora mulher calma e pacífica, mas agora estava conseguindo ver a grande diferença que havia entre a pacificidade e a passividade. Precisava continuar pacífica, mas jamais voltaria a ser passiva. Afinal, não fora justamente isso que lhe tirara a paz. Como se isso não bastasse, havia o amor. O amor não devia estar atrelado a esse tipo de coisa. Achava mesmo que o amor não devia estar atrelado a nada. Amor é um sentimento, não uma equação que deva ser resolvida à base da lógica. Fulano é um bom rapaz, logo é digno de ser amado. Já o outro não é, portanto não merece o amor. Para amar, basta sentir. Só isso. Não é preciso explicação, nem justificativa, nem motivo. O amor é simplesmente o amor. Noêmia agora compreendia isso. Ainda mais ela, que era mãe e amava seus filhos desde quando nasceram. Perdera Judite havia alguns anos, e só agora conseguia compreender também a filha. Judite sempre amara Romero e nunca se importara com o que ele era. Para ela, o que contava era o sentimento. Em sua curta vida, tentara dizer-lhe isso, mas ela não entendera. Estava surda a qualquer coisa que não fosse a voz do marido. Só que agora entendia. Entendia e iria fazer tudo o que estivesse a seu alcance para não perder Romero tal como perdera Judite. A filha partira, e, se havia algum lugar para onde os espíritos bons iam, devia ser lá que ela estava, porque Judite sempre fora uma pessoa boa, e Noêmia acreditava que a filha estaria sendo ajudada por alguém. Mas o filho ainda vivia entre eles. Ela tinha tempo de reconquistá-lo. Entrou em casa decidida. Silas ainda não havia voltado do trabalho, de forma que ela poderia agir sem maiores problemas. Apanhou o caderninho dentro da bolsa e tirou o fone do gancho. Sem hesitar, discou o número que Mozart lhe dera. Uma voz metálica atendeu do outro lado da linha, e ela pediu que a ligassem com o quarto do rapaz. Em poucos instantes, ele atendeu. Mozart, indagou ela. Aqui quem fala é Noêmia, mãe de Romero. Ah, dona Noêmia, como vai? Replicou ele, ansioso. Vou bem, estou ligando porque gostaria de saber se você ainda quer se encontrar com Romero. Se quero, mas é claro que quero. A senhora sabe disso. Eu sei, vou lhe dar o endereço. Quer anotar? Só um instante, Mozart correu a apanhar lápis e papel. Pode falar. Noêmia deu-lhe o endereço e explicou direitinho a Mozart onde ficava a pensão. Anotou tudo? Tudinho. Então vá, ele ainda não sabe que você chegou ao Brasil. Vai ficar feliz. Obrigado, dona Noêmia. Mozart desligou e arrumou-se correndo. Tomou um táxi e deu ao motorista o endereço da pensão. Não demorou muito, e logo chegaram. O jovem saltou, cumprimentou o homem da recepção com um aceno de cabeça e subiu os degraus de par em par. No segundo andar, foi andando pelo corredor, com o papel na mão, procurando o quarto de Romero. Até que o encontrou. Parou à porta, indeciso, encheu os pulmões de ar e bateu. Do lado de dentro, Romero assustou-se com aquelas batidas. A mãe saíra dali havia pouco, e ele não esperava a visita de mais ninguém, ainda mais aquelas horas.
Encostou o ouvido na porta, mas não ouviu nenhum barulho do lado de fora. Inseguro, perguntou: quem é? Ouvindo aquela pergunta, proferida numa voz tão incerta e sumida, o outro respondeu: sou eu, Romero. Mozart. Nem precisou dizer mais nada. Reconhecendo-lhe a voz, Romero escancarou a porta. Não havia dúvida. Era mesmo Mozart quem estava parado ali, na sua frente, olhando-o com um misto de saudade e arrependimento. Mozart, sussurrou, que milagre o trouxe aqui? Sua mãe, ela me deu seu endereço, e eu vim. Você sumiu, pensei que não quisesse mais me ver. Eu tentei, fiz de tudo para encontrá-lo. Mas o destino não quis. Calou-se, a voz embargada, e Romero abraçou-o comovido, escondendo o rosto em seu ombro, chorando feito uma criança. Não podia crer que, depois de tantos anos, Mozart estava ali novamente. O outro gentilmente empurrou-o para dentro e fechou a porta, estreitando-o num abraço amoroso e amigo. Como senti sua falta, desabafou Romero entre soluços. Só Deus sabe quanto senti saudade sua. Com extremo cuidado, Mozart sentou-se ao lado de Romero na cama e permitiu que ele extravasasse o pranto. Ele precisava chorar, estava passando por momentos difíceis, e o pranto aliviava a dor. Chorou por quase meia hora, agarrado ao pescoço de Mozart, sem conseguir falar. Apenas sentia o puro afeto que emanava do outro. Depois que se acalmou, conseguiu falar com mais clareza. Os dois estavam felizes com o reencontro, e Mozart pediu a Romero que lhe contasse direitinho o que havia acontecido. Em detalhes, Romero contou tudo, desde o dia em que fora morar com Plínio, após a morte de Judite, até quando toda aquela desgraça acontecera. Mozart ficou revoltado com a atitude de Rafael, mas concordava que o melhor seria provar a inocência de Romero. É o que estou tentando fazer. E a doutora Maria da Glória espera que Eric conte a verdade ao juiz. Quando será a próxima audiência? Daqui a um mês, mais ou menos. É muito tempo, você não pode continuar morando aqui até lá. Arrume suas coisas e vá comigo para o hotel. Você acha isso conveniente? Por que não? Talvez a doutora Maria da Glória não ache. Tem razão, é melhor falar com ela primeiro. Mas ela está de férias. Como você sabe disso? Você a conhece? Não, não conheço, mas ouvi falar a seu respeito. Como? Quem lhe disse? Desde que cheguei, venho tentando localizá-lo. Primeiro, procurei sua mãe. Não obtendo sucesso, fui atrás do médico com quem você morou. Eu sabia o hospital em que ele trabalhava e parti para lá. Você falou com o Dr. Plínio? Falei, sim. Foi ele quem sugeriu que eu procurasse a defensora pública. Está muito preocupado com você. Não acredito. Foi ele quem abriu esse processo contra mim. Acho que ele foi obrigado. Mas ele não acredita que você tenha feito isso. Também desconfia do cunhado. Ele lhe disse isso? Disse. E também espera que Eric fale a verdade. Ele gosta muito de você, e me pareceu que estava sofrendo muito. Está ansioso para esclarecer tudo. Romero sentiu-se duplamente feliz. Encontrara Mozart, em quem vinha insistentemente pensando, e agora ele lhe dizia que Plínio não acreditava que ele fosse culpado. Isso também era motivo de alegria. Gostava de Plínio como se fosse seu pai e ficara muito triste ao imaginar que ele estivesse acreditando que ele fora capaz de machucar Eric. Não bastasse o fato de que não era pedófilo, Romero amava o menino profunda e sinceramente, e jamais faria algo que pudesse magoá-lo. Não o faria a ele nem a nenhuma outra criança. Do lado do astral, Judite e Fábio, de mãos postas, irradiavam fluidos de amor e esperança pelo ambiente. Deram um passe em Mozart e outro em Romero. A moça beijou o irmão na face e sorriu para Fábio. Mais uma etapa cumprida, disse o espírito. Sim, minha mãe está conseguindo se libertar da prisão psíquica em que meu pai a colocou e tenta ser ela mesma. Mozart, finalmente, encontrou Romero. Em breve, o processo criminal chegará ao fim, com vitória de meu irmão, acredito, e tudo estará terminado. Apenas meu pai não consegue enxergar.
Tudo tem sua hora, Judite. Seu pai ainda é um espírito muito empedernido. Vamos rezar para que ele também compreenda e aceite. De mãos dadas, os dois espíritos afastaram-se, deixando Romero e Mozart a sós com seu amor e seus carinhos. Quando Maria da Glória voltou das férias, faltavam poucos dias para a audiência de Romero. O rapaz fora procurá-la em seu escritório, acompanhado de Mozart. Maria da Glória foi apresentada a Mozart e ficou surpresa ao saber que ele era um músico famoso na Europa. Não acho que seja uma boa ideia você ir morar com um rapaz nesse momento, aconselhou ela. Lembre-se de que você só foi acusado porque é homossexual. Não quer fazer parecer que estava louco para se atirar nos braços de outro homem, quer? Não. Pois, então, espere um pouco. Quando tudo terminar, você poderá levar sua vida normalmente. Doutora, interveio Mozart, não gostaria que a senhora pensasse mal de nós. Romero e eu nos conhecemos há muitos anos e sempre nos amamos. Não quero que pareça que nossa relação é algo sujo ou imoral. Não estou dizendo isso, mas é o que as outras pessoas vão dizer. Vocês, mais do que ninguém, devem saber o que é ser discriminado pelo preconceito. Sabemos. Pois, então, compreendam. Todo mundo vai acusar Romero de tarado, vão dizer que ele não pode passar sem homem e sem sexo. E o advogado do Dr. Plínio vai se utilizar disso como uma arma. Fará parecer que Romero está desesperado para continuar transando com seus homens, tanto que nem liga para o que aconteceu e já foi viver com outro. Não, é melhor que Romero permaneça sozinho. Sei que tem razão, concordou Mozart. Mas é importante que ao menos a senhora saiba que nós não somos imorais. Eu sei, eu tive de aprender que ser homossexual não significa ser imoral ou criminoso. Aprendi isso com Romero, se você quer saber. Até então, eu também fazia uma ideia meio errada de vocês. Indignou-se Romero. Como assim? Bem, perdoe-me, Romero, mas eu achava que os homossexuais eram pessoas sem moral, que seriam capazes de tudo para se satisfazer. Quando entrei em sua cela naquele dia, ainda pensava assim. Achava que você devia mesmo ser culpado, mas ia defendê-lo porque é minha função. Mas depois, conhecendo-o melhor, vi que não é nada disso. Hoje, faço uma ideia bastante diferente dos homossexuais. Sei que um homem gostar de outro não significa abandonar os princípios nem a moral. A senhora é casada? Perguntou Mozart. Sou. Tem filhos? Tenho. Um casal. Seria capaz de deixá-los aos cuidados de um homossexual? Essa é uma pergunta difícil. Mas sim, se o homossexual for uma pessoa direita, eu os deixaria, sim. Como a senhora iria saber? Conhecendo-o como pessoa, como ser humano. Eu jamais deixaria meus filhos com uma pessoa qualquer, fosse hétero, fosse homossexual. Porque há homossexuais maldosos, tanto quanto há heterossexuais tarados e molestadores. Só que o fato de ser homossexual já não conta mais como um ponto a menos para a pessoa, como algo que deponha contra sua conduta. Hoje sei que as pessoas contam pelas suas atitudes, sua dignidade, seu caráter. E isso nada tem a ver com a sexualidade. Embora boa parte dos homossexuais acabe mesmo na marginalidade, observou Mozart. Para mim, continuou ela, o que leva muitos homossexuais à marginalidade é o preconceito, a discriminação. Ou o medo de serem discriminados, mal compreendidos. Muitos homossexuais não conseguem se assumir, acham-se diferentes e não se julgam dignos ou merecedores de conviver normalmente com as outras pessoas. Por isso, não lutam, não competem com os outros por uma posição melhor na vida, e aí acabam mesmo caindo na marginalidade, ou seja, põem-se à margem da sociedade, julgando-se errados, condenando-se pelo que são. Daí porque há tantos homossexuais na prostituição, levando uma vida libertina, descambando para a obscenidade e a perdição, o que é uma pena. A senhora pensa exatamente como o Dr. Plínio. Comentou Romero, com certa tristeza. A senhora é muito avançada para nossa época, considerou Mozart, tentando desviar a mente de Romero da lembrança do médico.
Se fosse na Europa, não dizia nada. Apesar de haver preconceito por lá também, ele não é tão forte quanto aqui. Está na hora de as coisas mudarem, ponderou Maria da Glória. Eu, por mim, já mudei meu pensamento. Estou tentando deixar de lado toda forma de preconceito. Fico feliz, disse Romero. Ainda mais porque a senhora é minha defensora. E isso mesmo, Romero. E, como sua defensora, vou voltar ao assunto que os trouxe aqui. Não vão viver juntos por hora. Mozart pode continuar visitando-o, mas tomem cuidado para que ninguém os veja e tire conclusões precipitadas e maldosas. Sua conduta é muito importante para afirmar seu caráter. E o juiz me parece simpático a você. Tanto que vai interrogar Eric. Não estrague tudo, por favor. Pode deixar. Vou me comportar direitinho. Muito bem, até o dia da audiência, então. Qualquer novidade, entrem em contato. Apertaram-se as mãos e saíram. Apesar de desaconselhados de morarem juntos, Mozart e Romero não estavam tristes. Haviam se reencontrado, o que era o mais importante. Depois, poderiam assumir sua relação e continuar levando uma vida normal. Capítulo 26. Finalmente, chegara o dia da audiência em que Eric iria prestar depoimento. Como vítima, sua palavra era de suma importância, embora ouvida com os cuidados que toda criança requer. Logo pela manhã, ele acordou passando mal. Sentia o estômago arder e chegou a ter uma pontinha de febre. Plínio, porém, medicou-o e cuidou dele, tentando fazer com que não ficasse nervoso. Talvez seja melhor ele não ir, sugeriu Lavínia, deveras preocupada com o filho. O doutor Antero poderá dizer que ele não está bem. E uma criança, não há de advir nenhuma consequência ruim para ele. Não se trata disso, Lavínia, objetou Plínio. O depoimento de Eric é muito importante para que se descubra a verdade. Mas que verdade? A verdade está mais do que na cara. Não sei do que você ainda duvida. Plínio não respondeu, limitou-se a olhá-la com desgosto e entrou no banheiro. Queria encerrar aquela discussão. Irritada, Lavínia saiu do quarto e foi ver como o filho estava. Ele parecia bem, apesar de extremamente nervoso. Você não precisa se preocupar, querido, tranquilizou ela, abraçando-o com ternura. Não precisa nem ir, se não quiser. Foi o que disse a ele, era a voz de Rafael, que vinha entrando nesse momento. Que não precisa ir. Não foi, Eric. O menino balançou a cabeça, mas não disse nada. Estava apavorado com a ideia de que teria de mentir diante do juiz. Não sabia se conseguiria. Além do mais, sentia que estava no limite de suas forças. Aquela mentira toda o estava sufocando, e o que ele mais queria era poder contar a verdade. Mas, se falasse, o tio cumpriria sua promessa, e ele e Romero poderiam acabar mortos. O que poderia fazer? Você quer ir, Eric? Perguntou Lavínia, de forma inocente. Eric não respondeu, e Rafael falou no lugar dele. É claro que ele não quer. Você não está vendo, Lavínia. O menino está apavorado. A simples ideia de ter de se ver frente a frente com aquele monstro de novo deve lhe dar calafrios. Coitadinho. Isso é uma maldade, Lavínia. Plínio não devia expor o menino dessa maneira. Imagine como deve ser difícil ter de reviver todo aquele horror. Essas palavras foram decisivas para Lavínia. De um salto, murmurou tem razão, e voltou correndo para seu quarto. Depois que ela saiu, Rafael soltou um sorriso cínico, deu um tapinha no rosto de Eric e sibilou em tom de ameaça. Você não vai se esquecer do que eu lhe disse, vai? Eric meneou a cabeça. Ótimo, porque, se não... Fez novamente aquele gesto de quem cortava a garganta e foi embora, deixando o menino apavorado em sua cama. Enquanto isso, Lavínia tornava a entrar em seu quarto. Ele não vai, comunicou incisiva. Não vou permitir que você exponha meu filho a tanto sofrimento. Plínio, que estava terminando de dar o nó na gravata, estacou a meio e fitou-a pelo espelho, respondendo com calma. Ele vai. Sou o pai dele, fui eu quem começou aquela maldita ação. E por sua vontade.
Só que agora pretendo terminá-la. E de forma justa. Virou-se e saiu pelo corredor, caminhando a passos rápidos. Ao entrar no quarto de Eric, encontrou o menino todo encolhido sobre a cama, os olhos brilhantes de lágrimas. Apronte-se, Eric, falou amoroso. Já está quase na hora. Lavínia veio logo atrás e protestou com veemência. Deixe-o em paz, Plínio. Não vê que ele está apavorado? Ele está apavorado, sim, mas não é por causa de Romero. Como não? Ele está com medo de se encontrar com aquele cafajeste novamente. Ele não tem o que temer. Sou seu pai e irei protegê-lo de tudo e de todos. Ainda que da própria família. O que está querendo dizer com isso? Que eu posso fazer-lhe algum mal? Você, não. Quem, então? Você sabe. Plínio, não vou admitir que faça insinuações sobre meu irmão. Não é justo você querer defender seu. Meu o quê, Lavínia? Vamos, fale. Repita essa infâmia. E isso mesmo, Plínio. Eu não queria acreditar, mas você já está passando dos limites. Nenhum pai expõe o filho dessa forma se não tem um motivo muito forte por trás de tudo. Em primeiro lugar, não estou expondo meu filho. Não foi minha a ideia de ajuizar essa ação. Foi sua. Em segundo lugar, não vou discutir com você os motivos que me levaram a fazer o que estou fazendo agora. Mentiras não me incomodam. Não vai discutir porque não tem o que dizer. É isso, não é? Quer salvar a pele de seu amante acusando o cunhado inocente e nem liga para o que ele fez a seu próprio filho. Cale-se, Lavínia. Já basta. O pranto angustiado de Eric fê-los calar. Lavínia correu para ele e abraçou-o, afagando-lhe os cabelos. Eric, disse Plínio, incisivo, faça como estou lhe mandando. Vista-se e vamos agora ao fórum. Está na hora de sua audiência. Lavínia tentou protestar novamente, mas Plínio não permitiu. Pela primeira vez em sua vida, foi rude com ela. Segurou-a pelo braço com força e levou-a para fora, trancando a porta do quarto. Ela ficou do lado de fora, esmurrando a porta se gritando, mas Plínio, voltando-se para o filho, indagou. Você acredita no que sua mãe disse? Eric meneou a cabeça. Pois, então, faça como lhe digo. Vista-se e vamos à audiência. Sem medos. Eu estou a seu lado e nada nem ninguém poderá lhe fazer mal. Eu prometo. Eric obedeceu, vestiu-se vagarosamente e segurou a mão do pai. Plínio apertou-a com força e abriu a porta. Parados no corredor, Lavínia e Rafael obstruíam a escada. Vai ter de me bater para passar por mim, rosnou Lavínia. Não sou nenhum covarde, Lavínia, respondeu Plínio. Mas, se for para salvar a vida de um inocente e levar paz ao coração de meu filho, esteja certa de que não hesitarei em empregar toda a minha força para tirá-la de meu caminho. Eric escondeu-se atrás do pai, com medo de encarar o tio. Não queria ir, mas também não queria ficar. Sentia-se movido por uma estranha força, algo que o compelia a ir avante, algo que nem sabia explicar. Só o que sabia, naquele momento, era que precisava ir. Diante de tanta convicção, Lavínia chegou para o lado, e Plínio passou por ela a passos decididos. Nem se deu ao trabalho de olhar para o cunhado. Simplesmente empurrou-o para o lado e desceu as escadas, puxando Eric pela mão. Rafael não se atreveu a dizer nada. Do jeito que Plínio estava, era bem capaz de lhe acertar um soco. Chegaram ao fórum em cima da hora, e Antero correu a seu encontro. Pensei que não viessem mais. Já chamaram? Já. A doutora Maria da Glória e Romero acabaram de entrar. Então vamos. O que estamos esperando? Tem certeza de que quer mesmo fazer isso? Pode ser doloroso para Eric. Não se preocupe. Sou o pai dele. E, depois, a verdade o reanimará. Entraram apressados e foram sentar-se em seus lugares. Pelo canto do olho, Eric fitou o rosto sofrido de Romero, que olhava para a frente, evitando encará-lo. Por um momento, porém, seus olhares se cruzaram, e Eric baixou os olhos, tentando conter as lágrimas. Terminadas as formalidades preliminares, o juiz mandou que Romero saísse para que começasse o interrogatório.
Muito bem, Eric, começou o magistrado. Sabe por que está aqui de novo, não sabe? Sim, senhor. Você não prestou nenhum compromisso de falar a verdade, é menor de idade e não está obrigado a responder a nenhuma pergunta. Quem vai lhe fazer todas as perguntas serei eu. Se seu advogado ou a doutora defensora quiserem saber alguma coisa, farão as perguntas por meu intermédio. Se você achar que está sendo difícil, pararei a audiência. Mas, se você conseguir ir adiante, peço que se concentre e fale apenas a verdade. Sem medos. Você aqui está protegido pela justiça e ninguém lhe fará nenhum mal. Compreendeu? O garoto assentiu. Ótimo. Podemos começar, então. Podemos. Vamos retomar do ponto em que paramos na audiência passada. Ele consultou os autos e interrogou: você disse que o Sr. Romero entrou em seu quarto naquela noite, não foi? Foi. O que aconteceu? Ele, soluços, fez coisas comigo. Entendo, Eric. Não precisa dizer que coisas foram. O que eu gostaria de saber é se você tem certeza de que foi mesmo o Sr. Romero que entrou em seu quarto naquela noite. Foi. Você viu o Sr. Romero com nitidez? Não estava escuro? Estava. E como você tem certeza de que foi o Sr. Romero? Eu o conheço. Só por isso? Silêncio. O Sr. Romero não lhe disse nada. Ouvir o nome de Romero repetidas vezes, sendo acusado de algo que, absolutamente, não havia cometido, causou imenso mal-estar em Eric. À medida que o juiz ia falando, ele via e revia aquela cena, lembrando-se de tudo que Rafael havia feito com ele. Olhou discretamente para o pai, que lhe deu um sorriso encorajador, e respondeu: não, senhor, ele não me disse nada. O Sr. Romero chegou a lhe mostrar o presente que lhe levara. Não. No entanto, ele o deixou cair no chão de seu quarto. Foi. Você viu quando a miniatura caiu? Não. Como você se sente, Eric, tendo sido violentado pelo homem que, depois de seu pai, você acreditava ser seu melhor amigo? A pergunta foi dura e de efeito. Eric não resistiu mais. Agarrou-se ao pai e desatou a chorar convulsivamente. Excelência, protestou Antero, está claro que o menino não tem condições de prosseguir. Peço que ele seja dispensado. Ele já contou essa história inúmeras vezes. O depoimento que deu à polícia está nos autos. Não vejo necessidade de submetê-lo a esse sofrimento de novo. O juiz olhou para Maria da Glória, que contestou veemente. Não posso concordar, Excelência. O depoimento do menino é fundamental para que descubramos a verdade. Lembre-se de que é a vida de um homem que está em jogo, um homem inocente que está prestes a pagar por um crime que não cometeu. Como não cometeu? Irritou-se o advogado. Está mais do que provado que foi ele. Se estivesse tão bem provado assim, ele já teria sido condenado. Mas, que eu saiba, o juiz ainda não proferiu a sentença. O juiz Vitório fez um gesto com as mãos, e ambos os advogados se calaram. Senhores, vou fazer apenas mais uma pergunta ao menino. Se ele não conseguir se controlar, e se eu perceber que essa audiência está causando efeitos danosos à sua mente, encerrarei a sessão e não o convocarei mais. Está certo, ambos assentiram. Muito bem, Eric. Acha que pode responder apenas a mais uma pergunta? Por favor, Eric, sussurrou Plínio em seu ouvido, conte a verdade. Se alguém lhe fez alguma ameaça, não precisa temer. Ninguém vai lhe fazer mal algum, eu prometo. E, depois, você não quer ser o responsável pela desgraça de seu amigo, quer? Eric enxugou os olhos e olhou bem fundo nos olhos do pai. Virou-se para o juiz e respondeu, ainda soluçando um pouco. Está certo, senhor juiz. Pode perguntar. Muito bem, quero que você me diga apenas uma coisa. Você está absolutamente certo de que foi mesmo o Sr. Romero que entrou em seu quarto, imobilizou-o à força e o violentou naquela noite? Eric engoliu em seco, lembrando-se das mãos do tio sobre seu corpo, machucando-o, e respondeu hesitante. Foi. Tem certeza? Tenho. Começou a soluçar novamente e, num rompante, acabou explodindo. Não. Não foi ele. Não foi Romero.
Foi meu tio, tio Rafael. Ele entrou em meu quarto, estava escuro. Fez carinho em meu rosto. Depois saltou sobre mim e tapou a minha boca com a mão. Foi horrível. Eu não conseguia respirar. Aí ele me virou de bruços, encostou minha boca no travesseiro e... me forçou a fazer aquilo. Como doeu. Doeu muito. Excelência, protesto. Berrou Antero. O menino está visivelmente transtornado. Está claro que só está fazendo isso porque tem medo do querelado. O querelado não tem acesso à vítima, apressou-se Maria da Glória em dizer. Ao contrário de seu tio, que mora na mesma casa em que ele. Isso é um disparate. O senhor Rafael é um homem decente. Não está sendo acusado aqui. Mas foi ele, gritou Eric novamente, bastante nervoso e vermelho. Foi ele, e ainda me ameaçou. Disse que, se eu contasse a verdade, ele me mataria e mataria Romero. E eu menti. Estava com medo e menti. Não queria que ele machucasse Romero, não queria. Romero é meu amigo. Nunca fez mal a ninguém. O juiz deu-se por satisfeito. Após certificar-se de que Eric estava bem, a audiência foi encerrada, e o juiz Vitório marcou uma nova, onde pretendia ouvir Rafael. Plínio voltou para casa com Eric, sob os protestos de Antero, que não se conformava com o depoimento. Maria da Glória também saiu, levando Romero. Ainda não era hora de seu cliente falar com o menino. No caminho para casa, Plínio e Eric iam conversando. Sente-se melhor? Perguntou amoroso, e o menino assentai. Você foi muito corajoso, Eric. Estou orgulhoso de você. O que vai acontecer agora, papai? E se tio Rafael nos matar? Você já ouviu falar no ditado de que cão que latira não morde? Já. Pois é, seu tio Rafael é um covarde. Tinha medo de que você falasse porque sabia que estaria encrencado. E o ameaçou porque você é uma criança, e é muito fácil assustar as crianças. Mas estou certo de que não lhes fará mal, nem a você, nem a Romero. Falta-lhe coragem para isso. E, depois, eu estou aqui para protegê-lo. Eric sorriu e apertou a mão do pai, sobre o volante. Eu sinto tanto por tudo isso. Espero que Romero consiga me perdoar. É claro que o perdoará. Você não teve culpa. Quando chegaram a casa, Antero já havia telefonado para Lavínia, que desmaiara sobre o sofá, tendo sido acudida imediatamente pelos criados. Rafael nem precisou perguntar o que havia acontecido. Já sabia, rodou nos calcanhares e ganhou a rua. Precisava sumir. Plínio correu para Lavínia, preocupado. Ela havia acabado de desmaiar, e os empregados andavam de um lado para o outro, sem saber bem o que fazer. Rapidamente, Plínio foi a seu quarto e apanhou sua maleta de médico. Deu à mulher algo para cheirar, e ela acordou tossindo. Olhou para o marido, depois para o filho e começou a chorar. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Diga que não é verdade, Plínio, diga. E um pesadelo. Meu irmão, não. Temos ser verdade, sim, Lavínia. Como vocês souberam? O doutor Antero telefonou ainda agora. Que desgraça. Meu próprio irmão, Eric. Você tem certeza do que disse, meu filho? Não estava com medo de Romero. Foi isso? Se foi, pode dizer. Mamãe perdoa você. Não foi isso, mãe, rebateu ele com uma vozinha miúda. Eu estava com medo era do tio Rafael. Mas por quê? Ele é seu tio, tem seu sangue. Ah, meu Deus, por que ele foi fazer isso? Por quê? Onde ele está? Indagou Plínio. Os criados menearam a cabeça. Ninguém sabia onde ele estava. Plínio mandou que fossem a seu quarto, mas ele estava vazio. Na piscina, ele também não estava. Vasculharam a casa toda, mas Rafael não foi encontrado. Ele sumiu, continuou Plínio. Quer maior prova de sua culpa? Não pode ser. Ele não faria isso. Faria. Ele fez, Lavínia. Eric contou tudo. O menino estava apavorado com as ameaças de Rafael. Por isso acusou Romero. Não terá sido o contrário? Ainda acho que ele temia uma reação de Romero. Já disse que não, mãe. Protestou Eric com raiva.
Tio Rafael me obrigou a mentir. Foi ele quem me violentou. É horrível, ninguém acha mais horrível do que eu. Ser violentado pelo próprio tio. Mas foi ele, e eu não posso mais continuar mentindo para encobrir seu crime. Mas Romero é que é o homossexual. E Rafael é pior, atacou Plínio. É pedófilo, aquele canalha. Lavínia silenciou. Só agora compreendia o quanto havia sido cega. Rafael sempre tivera um comportamento distorcido e vivia cercando Eric pela casa. O medo nos olhos do menino era bastante visível. Só ela que não enxergava, porque amava o irmão e não queria acreditar que ele fosse capaz de um ato tão abominável. Se ele tivesse violentado outro garoto qualquer, Lavínia o teria repreendido severamente. Teria até contratado um psiquiatra para cuidar desse desvio. Mas, com seu filho, não podia perdoar. Amava muito o irmão, mas o amor pelo filho superava qualquer outro. Por causa do irmão, ela levantara as mais infundadas suspeitas sobre o marido. Acusaram de manter um caso espúrio com Romero, porque se deixara envolver pelas insinuações maldosas de Rafael, acreditando que havia uma paixão camuflada na relação entre Plínio e Romero. Mas não havia, ela agora sabia disso. E o marido? Poderia perdoá-la? Vou para meu quarto, falou aflita. Precisava pensar. E Rafael? Não sei, e não sei se quero saber disso no momento. Abraçou o filho e perguntou com angústia: pode me perdoar, Eric? Perdoar o quê, mãe? Por não ter percebido nada. Você não teve culpa, tio Rafael a enganou. Ela balançou a cabeça tristemente e subiu as escadas. Estava arrasada, com vontade de dormir e acordar em outro lugar, longe de todos aqueles problemas. Foi para seu quarto e recostou-se na cama. Queria esvaziar a mente e não pensar em nada, mas a imagem do irmão não saía de seus pensamentos. Rafael perdera os pais ainda menino, e ela fora para ele a única mãe que conhecera. Criara-o com mimos exagerados, fingindo não perceber a falha que se ia abrindo em seu caráter. Plínio tentara alertá-la, mas ela nunca lhe dera ouvidos. E, agora, ele se tornara um homem sem virtude nem dignidade. Ainda assim, era seu irmão, e ela não podia deixar de sentir-se um pouco responsável pelo que ele se tornara. Deveria ter tido mais pulso com ele, ao invés de deixá-lo fazer o que bem entendesse. Sempre arranjara uma desculpa para seus atos negligentes e suas palavras desrespeitosas, justificando para si mesma que Rafael só era assim porque era um coitadinho e sentia a falta dos pais. Suspirou dolorosamente e olhou para o lado, no exato instante em que a porta se abriu. Plínio entrou cauteloso e foi para o armário, afrouxando a gravata. Trocou de roupa em silêncio e só depois se voltou para a mulher. Como está se sentindo? Indagou. Como você esperava que eu me sentisse? Estou péssima. Posso imaginar. Custa-me crer que isso seja verdade. Jamais gostaria de ter tido um desgosto desses. Preferia que não tivesse lhe contado nada. Em absoluto. Como poderia viver enganada a respeito de uma coisa dessas? Rafael é meu irmão, e eu o amo muito. Sinto-me responsável por ele. Mas Eric é meu filho. Nada no mundo poderá superar o amor que tenho por ele. Você não deve se sentir responsável. Cada um age conforme seus próprios instintos e tendências. Mas Rafael ficou a meus cuidados. Tinha para com ele os mesmos deveres de mãe que tenho para com Eric, porque fui sua mãe depois que meus pais morreram. Não era minha obrigação educá-lo e orientá-lo. Um erro não justifica o outro. Ainda que você o tenha criado com liberdade excessiva, isso não serve de escusa para o que ele fez. É uma questão de tendência, de caráter. Ela suspirou desanimada e perguntou com cautela. E agora, Plínio, o que faremos? Não sei, nem sei as consequências jurídicas desse caso. Preciso antes conversar com o Dr. Antero. Apesar de tudo, eu não gostaria que meu irmão fosse parar na cadeia. Mas não se importou quando Romero foi acusado e preso. Romero não tem meu sangue. Mas é um inocente. Ia ser preso por um crime que não cometeu. Eu sei, Plínio, eu sei. Lamento muito pelo que houve a Romero.
Ainda assim, não gostaria de ver meu irmão atrás das grades. E Eric, não se importa com o que aconteceu a ele. Vai permitir que Rafael faça a outros o que fez a nosso filho? É claro que me importo. Só não acredito que Rafael vá fazer isso novamente. Foi uma loucura que ele cometeu, mas deve ter aprendido a lição. Pode até ser. Só o tempo nos dirá. Ela se aproximou dele e abraçou-o em lágrimas. Ainda bem que tenho você. Gentilmente, Plínio desvencilhou-se de seu abraço e encarou-a com desgosto. O que há? Indagou ela, entre receosa e confusa. Por que me evita? Ainda pergunta? Tornou ele angustiado, tentando evitar que ela o tocasse novamente. Será que já se esqueceu de tudo o que me disse? Eu estava com raiva. Justificou-se insegura, torcendo as mãos nervosamente. Falei sem pensar. O caso é que você não me ama e não me respeita. Do contrário, jamais teria dado ouvidos a Rafael. Eu estava com raiva, acreditando que Romero era o culpado. Não conseguia entender por que você o defendia tanto. E Rafael trouxe argumentos que me pareceram viáveis. A princípio, não quis acreditar. Ralhei com ele, mandei que não repetisse mais aquilo. Mas depois, vendo você sempre defendendo Romero, comecei a duvidar. Que motivos teria para tentar desesperadamente inocentá-lo? A justiça, Lavínia. Só a justiça. Nunca ouviu falar nisso? Não pode imaginar o que deve ser para alguém pagar por um crime que não cometeu. Eu não acreditava nisso. Não acreditava em Romero. Para mim, ele era o culpado e estaria respondendo por seu próprio crime. Devia ter acreditado em mim. Eu acredito, Plínio. Agora sei que você estava com a razão. Agora você sabe, não é? Pois deveria ter sabido antes. Eu lhe disse, Lavínia, e você deveria conhecer melhor o homem com quem se casou. Posso ter muitos defeitos, mas a desonestidade não é um deles. Sempre fui um homem leal e sincero. Jamais trairia meus princípios ou os seus. Mas eu acredito em você agora. Isso não conta? Você não acredita em mim. Acredita nas provas irrefutáveis que apontam seu irmão como o único culpado. Ela se aproximou novamente e começou a chorar. Será que você é tão duro que não pode me perdoar? Eu estava confusa, arrasada. E eu, não, só que eu busquei a verdade, enquanto você se contentou com aquela que estava mais de acordo com o que você queria acreditar como verdade. Não seja injusto, Plínio. Rafael é meu irmão. E eu sou seu marido. Você só se lembra de que tem um irmão e um filho. E marido, não tem. O que sou para você? E meu marido, jamais me esqueci disso. E eu o amo. Baixou os olhos, confusa, as lágrimas correndo abundantes. Você se diz um homem justo e compreensivo, sempre em busca da verdade. Mas agora sou eu quem lhe pergunta, será que sua noção de verdade e de justiça sufocou a do perdão? E, mais, a do amor? Será que você não é capaz de compreender minha dor de mãe, minha posição de irmã, minha desconfiança de um estranho? O que você queria? Que eu não desse ouvidos às acusações de meu filho, que apontavam um estranho como o agressor, e fosse acreditar que o malfeitor era justamente meu irmão. Ponha-se em meu lugar, Plínio, e responda-me sinceramente. O que você faria se Rafael fosse seu irmão? Plínio deixou cair os braços ao longo do corpo e fitou-a com um quase desespero. Jamais havia pensado nisso. Rafael não era seu irmão e eles nunca se haviam dado bem. Não que sentisse prazer em acusar o rapaz. Todavia, não fora difícil reconhecer-lhe a culpa, porque a antipatia mútua que sentiam facilitava isso. Mas, se Rafael fosse seu irmão querido, teria agido da mesma forma. Durante alguns minutos, Plínio ficou refletindo no que Lavínia lhe dissera. Sentou-se na cama e afundou o rosto entre as mãos. Não sabia o que pensar. Não nutria bons sentimentos por Rafael e, por isso, não conseguia colocar-se no lugar da mulher. Estavam em polos opostos. Ambos amavam Eric, não tinha dúvida. Mas cada um viu a verdade nos olhos daquele que mais amava. Lavínia acreditou em Rafael movida pelo seu amor de irmã.
Assim como ele acreditara em Homero porque nutria um forte afeto pelo rapaz. Com quem estaria a razão? Como taxar os sentimentos de certos ou errados? Porque é certo amar alguém e seria errado amar outro alguém. O amor não faz escolhas. Lavínia acreditou no que queria porque estava mais de acordo com o que ela sentia por Rafael. Por isso ficara cega e não conseguira enxergar. Mas não poderia ter sido o contrário. Não poderia ter sido Plínio a se enganar com Homero. Por mais que o conhecesse e seu coração lhe dissesse que o rapaz era inocente, não poderia ele também estar se enganando, tentando, de forma inconsciente, transferir para o desafeto a culpa que jogavam sobre seu ente querido. Com imenso desgosto, Plínio fitou a mulher, afundada numa poltrona, as faces pálidas, os lábios trêmulos. Nos olhos brilhantes de lágrimas, um mundo de medos e expectativas. Naquele momento, Plínio sentiu sua fragilidade e pôde ler em seu olhar a verdade do amor. Lavínia amava-o, não podia duvidar. Seu sentimento era quase palpável, e ele se sentiu invadido pela onda de amor que emanava dela. Junto, um forte arrependimento, a dor imensurável da culpa misturada à fraqueza do apego que ela confundia com amor. Sentiu-se tomado por uma emoção indescritível. Lavínia surpreendera-o e revelara-se, mostrando-se uma mulher preconceituosa, precipitada em seus julgamentos e vingativa. Fora injusta com Homero e com ele. Acusara-os de uma indignidade que ambos jamais seriam capazes de cometer. Mas quem era ele para julgar seus motivos? Só porque a razão estava com ele não significava que Lavínia estivesse errada. À sua maneira, ela procedera de forma correta. Fizera aquilo em que acreditava, e não era culpa sua não haver enxergado o equívoco. Não era culpa de ninguém. Era apenas a obra da vida, levando a cada um seu quinhão de experiências. De repente, tudo lhe pareceu mais claro, mais leve. Ninguém havia cometido erro algum. Nem Rafael. Era imaturo e mimado, mas talvez ainda tivesse chance de recuperar-se. Quem sabe Lavínia não tivesse razão, e só o que ele necessitasse fosse de um pouco de amor e compreensão. E quando é que Plínio fora compreensivo com Rafael? Nunca. O rapaz sempre fora rebelde, e Plínio tentara corrigi-lo chamando-lhe a atenção. Mesmo nas vezes em que tentara conversar com ele, sentia-se, por detrás de suas palavras, o tom intencional da repreensão. Jamais lhe dera um beijo ou um abraço. Não teria isso também contado? Bem lá no fundo de seu coração, uma voz interna lhe dizia: perdoar é tarefa divina que ao homem cabe por obrigação, eis que a ninguém é dado ser juiz de seus semelhantes, porque não há no mundo alma que jamais tenha falhado no convívio com seu irmão. Aquele pensamento, vindo não sabia de onde, eclodiu espontâneo em sua mente, e Plínio foi capaz de enxergar, naquelas palavras, uma pequenina manifestação da divindade, que lhe alertava a consciência para que não incidisse na tentação do orgulho de se julgar dono do direito de não perdoar. Ainda fitando a mulher, sentiu os olhos umedecidos. De um salto, ajoelhou-se diante dela e estreitou-a com ardor, sentindo que também a amava. Ficara magoado com suas palavras, mas nem a mágoa, nem a raiva eram sentimentos capazes de destruir o amor. Não respondeu à sua pergunta. Ao invés disso, pousou-lhe caloroso beijo nos lábios e sussurrou emocionado: só o amor é capaz de compreender e perdoar, e de curar nossas feridas. Calou-se, a voz embargada, e Lavínia agarrou-se a ele, certa também de que ele a amava. Já não sentia mais medo. Ao contrário, sentia-se agora mais confiante e mais lúcida para agir com equilíbrio e discernimento. Estavam agora integrados nas malhas do amor, compreendendo sua mais verdadeira e genuína afeição. Abraçados, ambos agradeciam a Deus, cada um a seu modo, por terem conseguido manter-se unidos e fortalecidos. Em suas orações silenciosas, nem perceberam a presença dos amigos invisíveis que lhes faziam intuir as verdades do Espírito, que cada qual ia absorvendo e depositando em seus corações. Felizes com mais uma etapa da tarefa cumprida, Judite e Fábio deram-se as mãos e partiram. Ao fugir da casa da irmã, Rafael começou a vagar sem rumo.
Estava sem roupas de reserva e deixara a carteira em casa. Para onde iria fugir? Eric, o idiota, acabara contando tudo. Devia ter imaginado que aquilo acabaria acontecendo, e tolo fora ele de ficar esperando. Seria melhor se tivesse aprontado as malas, apanhado algum dinheiro com a irmã e fugido, talvez para a Europa ou os Estados Unidos. Agora, porém, não havia mais jeito. Estava sem o passaporte e não tinha dinheiro para comprar a passagem. O que poderia fazer? Acabou passando a noite na casa de um amigo, mas, no dia seguinte, teve de ir embora. Contará-lhe o que havia feito, e o amigo acabou pedindo delicadamente que se retirasse. Não queria se envolver, ninguém queria, só então percebera que não tinha amigos. As pessoas com quem se relacionava eram como ele, interesseiras e oportunistas. Sua amizade era boa por causa das festas que dava à beira da piscina, dos presentes que ofertava às mulheres. Foi vagando a esmo, pensando em quem deveria procurar. Não havia ninguém. O tal amigo deveria ter dado alguns telefonemas, e todo mundo parecia fugir dele. Amigos, namoradas, todos inventavam uma desculpa para não o receber. Parou numa banca de jornal, colheu do bolso algumas moedas esquecidas e comprou fichas de telefone. Procurou um orelhão próximo e discou para a casa da irmã. Não tinha escolha. Quem atendeu foi um dos criados, e ele disfarçou a voz, pedindo para falar com Lavínia. Ela atendeu. Algo no íntimo dela dizia-lhe que era o irmão. Alô? Falou apressada. Quem fala? Lavínia, sou eu, Rafael. O que você fez foi imperdoável, Rafael, atacou ela. Jamais poderia esperar uma coisa dessas de você. Eu sei, Lavínia, perdoe-me. Foi um ato de loucura. Não sei o que me deu. Onde você está? Na rua. Venha para casa. Não posso. Estou com medo. Venha para casa e veremos o que fazer. Caso contrário, não conte comigo para mais nada. Desligou bruscamente, e Rafael ficou parado na rua, segurando o fone na mão. O que deveria fazer? Lavínia dissera-lhe para voltar para casa, mas Plínio não concordaria. E se lhe desse uma surra? Se o levasse até a polícia e ele fosse preso? Sabia como eram tratados os criminosos sexuais na cadeia. Todo mundo sabia. Violentara Rafael, mas não era homossexual. Aquilo era apenas uma preferência que ele descobrira com o sobrinho. Nem sabia que era assim. Nunca havia se deitado com nenhum outro homem nem sentia atração por rapazes. Só gostava de certas particularidades que as mulheres, em geral, não gostavam de lhe oferecer. Não era culpa sua se não conseguia controlar seu desejo e seu ímpeto. Mas ninguém iria entender. Ele seria trancafiado, e os outros presos, atendendo a seu código de honra distorcido, fariam dele a mulherzinha da cadeia. Não era como Romero. Romero conseguira suportar, mas ele, não. Acabaria degolado ou enlouqueceria de tanto sofrer abusos. Resolveu voltar para casa. Não tinha mesmo para onde ir. Quando chegou, Antero, o advogado, estava sentado na sala, conversando com Plínio e Lavínia. Eric estava na casa de um amiguinho. Não precisava ter de enfrentar o tio novamente. Lavínia olhou para ele e não disse nada, e Plínio encarou-o com ar indecifrável. Rafael entrou cabisbaixo e foi recebido por Antero, que faria o papel de mediador. O principal, naquele momento, era manter a cabeça fria e evitar as brigas. Entre, Rafael, disse o advogado, puxando-o pelo braço. E sente-se. Rafael sentou-se acabrunhado, evitando encarar a irmã e o cunhado. Sentia certa hostilidade no ambiente e acomodou-se todo encolhido. Espero que tenha conhecimento dos graves atos que você cometeu, prosseguiu Antero. Rafael balançou a cabeça e respondeu com voz quase inaudível, sim, senhor. Muito bem, pois, então, deixe-me esclarecê-lo. Você pode ser acusado, no mínimo, de 4 crimes diferentes. O quê? Indignou-se o rapaz. Deixe-me terminar, por favor. Em primeiro lugar, você é o autor do atentado violento ao pudor contra seu sobrinho. Em segundo, fez-lhe graves ameaças, o que constituiu outro crime.
Como se isso não bastasse, acusou falsamente um homem sabidamente inocente, causando a abertura de processo criminal indevido, o que se chama denunciação caluniosa. É o de consequências mais graves para você, no momento. Isso sem falar no crime de calúnia de que Romero poderá acusar você. Rafael sentiu o rosto arder. Nem ele sabia que havia cometido tantos crimes ao mesmo tempo. Estava apavorado, com muito medo do que poderia lhe acontecer. Por favor, Lavínia, apelou para a irmã, com voz chorosa. Tente me perdoar. O que você fez não tem perdão. Rebateu ela, mais por mágoa do que por convicção.